na mão no seu poder. Do meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Transformação da minha vida, porque a mudança já aconteceu. Eu quero ser. Eu preciso ser transformado todos os dias, Senhor, para que eu possa ser de exemplo para essas pessoas que aqui estão, e cada uma delas, Senhor, precisa de transformação para ser exemplo na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Faça isso, Senhor, nesta hora. Aleluia! Que o Senhor iniciou neste lugar. Me purifica. Me ensina, Eu Senhor, a ser quero grato ser por esta obra. Me ensina a ser grato com meu irmão Samuel e a sua esposa Rafaela, Senhor, por ceder esse espaço para que aqui, Senhor, nós pudéssemos agradecer o teu santo nome. Me ensina, Senhor, a ser grato com o irmão Éder, Senhor, com o irmão Ayrton, que iniciaram este trabalho e entregaram sobre as minhas mãos, Senhor, na confiança, Pai, de que eu seria responsável, de que eu queria conduzir essa obra segundo a tua vontade. E mergulhar nas águas do teu amor. Aleluia, que foi usado pelas tuas mãos, Senhor, para proclamar a libertação Eu sobre a minha quero vida. ser limpo Me ensina, como Senhor. Naamã Aleluia. no seu poder. Eu quero subir limpo nesta noite. Este culto, Senhor, seja essas águas que Naamã mergulhou, e que possamos sair dele, Senhor, como Naamã saiu desta água, abençoados, com a nossa carne limpa, com o nosso espírito lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Quebra o meu orgulho. Quebra, Senhor. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Aplauda o Senhor bem forte. Ele é digno. Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um lugar aqui. Se tiver mais alguém aí que gostaria de sentar, pode ficar à vontade. Glórias a Deus. Nós começamos essa mensagem há três cultos atrás. Hoje é o quarto culto. E eu trouxe essa mensagem apenas para um culto, mas quando começou esse trabalho, Deus falou: não, eu preciso dar continuidade nesse trabalho, porque há um processo que eu preciso realizar neste lugar. Quando se fala de milagre, é algo instantâneo. Quando se fala de um processo, é algo que precisa de dedicação e de tempo para que ele aconteça. E eu tenho certeza, eu tenho convicção disso que eu vou falar,
que durante esses 4 dias, cada uma das mensagens que foi ministrada, inclusive a mensagem que o irmão Éder trouxe hoje, que ele entrou na mensagem, ele não abordou o tema, mas o fruto da sua mensagem trabalhou dentro daquilo que o Senhor trabalhou nos 3 dias que antecedeu o dia de hoje. E Deus está falando sobre tratamento, sobre família, sobre interior. Por que Deus está tratando dessa forma? Porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades. E a minha vida não é diferente da vida de ninguém, irmãos. Eu estou aqui atrás dessa tribuna, sou evangelista, mas eu também passo problemas, eu também tenho necessidades e dificuldades. De vez em quando eu e minha esposa, nós também temos conflitos e precisamos de ser tratados. E é esse Deus está nos tratando em conjunto, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama e Ele deseja ver as nossas vidas transformadas. Então você que ouviu essa mensagem sobre esses 3 dias que passaram, eu acredito que você já conhece e já se identificou bastante com o texto. E nós falamos algumas coisas que não são muitos os pregadores que abordam esse tema a respeito da enfermidade e da doença de Naamã. Então eu não vou recapitular mais o texto todo, porque senão vai avançar muito o tempo e tem bastante coisas aqui que eu quero falar hoje. E eu intitulei essa mensagem 7 verdades sobre a cura de Naamã. Cada dia desse culto eu extraí alguma coisa e eu não o trouxe para o culto naquele dia, mas eu coloquei em observação na minha Bíblia e guardei, fui guardando, fui formulando, juntando pedaços dos 3 dias e algo que Deus deu também fora do culto quando estava em casa e hoje, e inteirou e concluiu esta mensagem. Se você compreender e você deixar Deus governar a sua vida e ministrar sobre ela, eu tenho certeza que a sua vida não mais será a mesma. Haverá uma mudança significativa em torno de toda a sua história, em torno de toda a sua vida. Amém? Então, você que está com sua Bíblia aberta lá no capítulo 5 de 2 Reis, vamos ler o primeiro versículo apenas. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dará livramento à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Feche os seus olhos. Amado Deus poderoso e eterno, peço, Senhor, a tua graça, Senhor, neste momento, Senhor, de muita responsabilidade, de suma importância, Senhor, sobre um culto, sobre as nossas vidas. Que esta mensagem, Senhor, que há de vir sobre as nossas vidas, que há de ser ministrada, Deus, encontre em nós, ó Pai, boa terra. Que ela faça morada, Senhor, que ela faça parte da nossa história e da nossa vida. Meu Deus, que esta mensagem, Senhor, que está sendo enviada pelo Teu Espírito Santo, ela vá agora de encontro, Senhor, a cada uma dessas vidas, a cada alma, a cada uma, Senhor, dessas pessoas que estão a ouvido, Senhor, e produza nelas, ó Pai, o resultado, Senhor, desejado por Ti, pelo qual o Senhor está enviando esta mensagem. Eu sei, Senhor, que esta mensagem é o Senhor se comunicando conosco, Senhor, querendo, ó Pai, que algo aconteça, querendo, ó Pai, que nós, Senhor, nos movemos, Senhor, para uma direção, tomamos, Senhor, algumas atitudes e passamos a ter noção de algo que vem da Tua vontade. Por isso eu te peço, Senhor, que essa mensagem produza em nós os frutos necessários, Senhor, para a concretização da Tua obra em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Não feche suas Bíblias não, irmão, porque nós vamos citar alguns textos
Eu não vou parar mais, mas aí se você quiser acompanhar, você vai rapidamente no texto e lê. Porque eu não vou me ater ao texto. Alguns textos eu vou ter que ler. E eu vou pedir para alguém ler para mim, na nave da igreja, para a gente ganhar tempo. 7 verdades sobre a cura de Naamã. Por que 7 verdades? 7 verdades a respeito do teu milagre. Agora eu não estou falando mais do milagre de Naamã, vocês não ouviram, vocês não entenderam. 7 milagres a respeito da cura de Naamã. E vamos falar também sobre 7 verdades a respeito do seu milagre, do meu milagre, do nosso milagre. Porque o milagre ele está acontecendo já. Porque o teu milagre é o milagre de Naamã. O meu milagre é o milagre de Naamã. Nós falamos nesses dias todos a respeito da doença de Naamã. Naamã, ele sofreu de uma doença que os médicos não puderam curar. Apenas um milagre. A história toda, nesses 3 dias, nós fixamos a mensagem na cura de Naamã. Sobre os 7 mergulhos de Naamã. Naamã mergulhou 7 vezes no rio poluído. E quando saiu destas águas, ele estava curado, com a pele como de uma criança. Isto foi um milagre. Mas talvez você esteja pensando agora, mas o meu milagre maior, o meu problema não é físico. Eu não preciso de cura, eu não estou doente. É aí que vai dar origem a esta mensagem. Eliseu e Moisés, 2 ministérios terrenos de Cristo. A grande tribulação fala de Eliseu e fala de milagres. Quando você começar a ler a respeito do livro de Apocalipse, isso aí não é algo para agora. É algo que vocês futuramente vão chegar lá. Eu acredito que o irmão Éder já teve a oportunidade de ler alguma coisa. E o irmão Ayrton também. Eu, como ministro, eu me atento muito em ler, porque é um livro muito perigoso. Um livro que nós temos que ter muita comunhão com Deus para compreendê-lo e para entendermos, senão a nossa cabeça vai à loucura. E fala muito sobre Eliseu, sobre a história, a passagem de Eliseu aqui na terra. Fala sobre Jesus Cristo e sobre Eliseu. E Eliseu, ele foi um dos personagens dessa história que nós lemos. Mas eu quero me ater em algumas coisas a respeito da biografia de Naamã. O versículo que nós lemos, ele fala 4 características de Naamã. 4. Eu acredito que os irmãos já conseguiram guardar aí essas características. Se não conseguir, vamos ler algumas características. Eu escrevi aqui nessa folha. E eu acredito que os irmãos não vão precisar conferir, porque você já acompanhou bastante, mas mesmo assim, se quiser conferir, você vai lá. Está no primeiro versículo. A primeira característica de Naamã, desta biografia, ele era chefe do exército do rei da Síria. Primeira característica da biografia de Naamã. Segunda característica, ele era um grande homem diante do seu Senhor. A história de Naamã, a sua biografia, retrata que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Terceira biografia, era de muito respeito. Essa era a história de Naamã. Quarta biografia, era um varão de guerra, homem preparado para a guerra. Porém, leproso. Esta palavra leprosa, essa palavra lepra, foi um símbolo desta mensagem. E eu quero falar a respeito de várias situações nesta biografia de Naamã. Primeiro, parece que há uma contradição. Isso foi uma observação que eu fiz no segundo
na segunda mensagem, quando eu estava pregando aqui para os irmãos, parece que há uma contradição entre o início do versículo com o final do versículo. Você viu que o início do versículo traz aqueles elogios, traz uma conotação de engrandecer. A biografia de Naamã estava sendo exaltada, o nome de Naamã estava recebendo status nos primeiros versículos, nas primeiras frases do versículo. Aí quando chega lá na frente, parece que vem alguém e joga um balde de água fria em quem estava falando a respeito de Naamã. Alguém que talvez de longe conhecia Naamã, ouviu a pessoa lá trazer tantas qualidades de Naamã e jogou um balde de água fria e falou: pera aí, tudo isso que você falou. O interessante desse que me chamou a atenção nesse texto é que a palavra que veio voltada para Naamã antes da lepra é uma palavra que ela veio com destaque. Ela veio para destruir a personalidade de Naamã. Ela veio de encontro tudo aquilo que o caráter, a personalidade de Naamã construiu, trazendo um fardo, um peso muito grande. Parece que não, mas esta frase, porém, ela está trazendo uma dúvida tremenda a respeito da vida de Naamã, a respeito do personagem principal dessa história, que é Naamã. Uma frase simples, mas ela vem com um impacto tão grande, porque ela interrompe um discurso de qualificação e termina esse primeiro versículo com uma frase negativa, com algo que diminui, algo que coloca por terra tudo aquilo que foi dito no início do versículo. Uma grande contradição. Porém, leproso, como se a lepra fosse algo muito maior do que as qualidades de Naamã. Você está entendendo? Eu me segurei tanto para não falar isso nos outros dias dos cultos, senão ia atrapalhar o fechamento da mensagem. E essas coisas que aconteceu com Naamã, algo acontece também com as nossas vidas. Algo acontece às vezes dentro da nossa casa, com alguém da nossa família, com algum amigo. O dia seu começou muito bem. O dia seu está legal. Como se a sua biografia estava sendo escrita naquele dia. Acordou-se o jovem que anteriormente a este dia estava muito triste, mas acordou alegre, disposto, feliz. E se levantou, fez isso, se divertiu com seus amigos, brincou bastante, voltou, brincou com os filhos, almoçou aquela comida maravilhosa que sua esposa o preparou e teve um domingo maravilhoso. Aí de repente, uma única palavra, uma única frase surge no meio daquele dia tão maravilhoso, com um porém, e coloca tudo aquilo que você estava sentindo dentro de um pote e tampa, como se aquele dia que você passou perdesse toda a importância, que aquela energia toda positiva que você conseguiu acumular sobre todo aquele dia fosse dissipado por uma única palavra, e conseguiu arrebatar do seu coração aquela alegria que foi depositada, que foi granjeada, que foi adquirida, absorvida sobre todo o dia. E uma única palavra tirou aquele sentimento que estava alojado nesse próprio coração. Continuando o texto. Não.
Eu falei que parece que há uma contradição entre o início do versículo com o final do versículo. Por quê? No início, 4 grandes características positivas são apresentadas sobre Naamã. Era chefe, era grande homem, muito respeito, preparado para a guerra, mas depois do ponto de vírgula, há uma expressão que eu já disse que me chamou bastante atenção, que dizia, porém, leproso. Esse é o primeiro assunto que eu abordei dentro desse tema. O segundo assunto, estou falando de assuntos que surgiram durante essa mensagem. Ainda não estou falando sobre as 7 verdades do milagre de Naamã, da cura de Naamã. Para você entender a respeito dos 7 milagres, eu preciso fazer essas observações que surgiram durante as mensagens que foram ministradas e durante a meditação sobre o texto. Segundo, glória a Deus. Diga comigo, todos, diga comigo assim, porém leproso. Porém leproso. Mais uma vez, porém leproso. Porém leproso. Este é o porém da contradição da vida de muita gente. Porém, este é o porém da contradição da vida de muita gente. Talvez esse seja o porém da contradição da sua vida. Quando se é dito que você foi chamado para ser feliz, que você é mais do que vitorioso. Talvez essa seja a mensagem, Éder, que surgirá, o que surgiu após aquele momento glorioso que Deus usou na sua vida aqui para ministrar aquilo que foi da parte de Deus sobre essas pessoas. O porém, a incredulidade, travou a língua, a incredulidade, a falta de fé. Mas o que é que gera incredulidade? O que é que gera falta de fé? O que é que gera fé? O que é que gera acorajamento, que gera energia, que gera desejo de reação, desejo de luta, desejo de conquista, desejo de vitória, senão as palavras que vêm motivando você, dizendo para você que você não é aquele zero à esquerda que as pessoas dizem que você é, mas que você é um filho de Deus, que você, aleluia, é filho dele, que você é menina dos olhos, que você foi escolhido para triunfar, para vencer. Naamã, ele foi chamado para ser vencedor. Surgiu um porém sobre ele, e esse porém poderia acabar com a carreira de Naamã. E os poréns que surgem no nosso dia a dia, ele vem com o objetivo de nos destruir, de acabar com a paz no nosso lar, de acabar com o nosso emprego, de acabar com as oportunidades que têm surgido sobre as nossas vidas. O porém, talvez você possa encontrar na sua trajetória um porém na sua vida profissional. Derruba esse porém. Se você não conseguiu uma qualificação melhor no seu emprego por falta de estudo, porém, ele é uma pessoa dedicada, capacitada, sabe trabalhar, porém ele não é formado, não tem o diploma. Derrube este porém. Derrube o porém. Vai atrás dos ensinos. Busque qualificação. Eu não escrevi isso, mas Deus deu para mim falar, então eu falei. Eu quero voltar. Terceiro aspecto. Este é o porém da contradição da vida de muita gente, eu já falei. Quarto aspecto. Por um lado, as características positivas nos são apresentadas da vida de Naamã. Mas por outro lado, a Bíblia encerra este versículo dizendo, porém leproso. Aquilo que eu disse no começo. A Bíblia encerrou as qualificações, porém leproso. Foi dada uma ênfase maior àquela enfermidade do que as qualidades.
Começou uma boa história, mas acabou com um porém. Glórias a Deus. Quinto, existem muitas pessoas que vivem bem. Olha só, é importante, presta atenção nisso aqui agora. Existem muitas pessoas que vivem bem familiarmente. Há uma harmonia muito grande dentro da sua família. Vive bem financeiramente. Porém, a sua vida espiritual é uma catástrofe generalizada. Vou ler de novo, aspecto 5. Existem muitas pessoas que vivem bem familiarmente. Há uma harmonia muito grande dentro da sua família. Vive bem financeiramente. Porém, a sua vida espiritual é uma catástrofe generalizada. Não tem comunhão nenhuma com Deus. Não tem um relacionamento espiritual com o seu Criador. Não acredita nas grandezas de Deus. Não acredita na existência. Não acredita na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não acredita em milagres. Sua vida espiritual é uma catástrofe. Sexto, outras pessoas vivem uma vida espiritual muito boa. Ministerialmente é um sucesso. A sua família é uma bênção. Porém, a vida financeira é só derrota. Um desastre. Está falando sobre vidas cotidianas aqui. São poréns da vida. Eu vou ler de novo. Outras pessoas vivem uma vida espiritual muito boa. Ministerialmente é um sucesso. Prega. É convidado para pregar aqui, é convidado para pregar ali. Um exemplo claro disto que estou dizendo aqui hoje. Eu vi na internet e fiquei decepcionado. Thales Roberto, quem já ouviu esse cantor? Quem já ouviu as notícias que está circulando aí? Thales Roberto num show gospel. No show gospel com mais de 3.000 pessoas. Um show que foi contratado, que foi feito, organizado por uma igreja evangélica que confiou nele como esta pessoa aqui, ó. Uma pessoa que vive uma vida espiritual muito boa ministerialmente e um sucesso. Ele pegando o microfone depois de cantar algumas das suas canções, ele disse blasfêmia, falou coisas que, pelo amor de Deus, uma delas, ele disse o seguinte, que Deus falou para ele que tinha acabado o tempo dele cantar para as pessoas evangélicas, que agora era para ele gravar música secular, porque ele estava no meio dos fracos e Deus queria ele entre os fortes. Ele falou isso com a sua própria boca e disse mais ainda. Ele disse que ele estava no auge, que ele estava em uma posição que ele não podia se comparar com aqueles que estavam abaixo dele. E que nenhum cantor gospel evangélico do mundo venceria ele em cima de um palco. Ele disse que com voz e bom som, que ele colocaria qualquer cantor gospel no bolso. Podia juntar todos eles de uma única só vez em cima do púlpito e ele sozinho colocava todos no bolso. Porque Deus ungiu a garganta dele e deu uma voz linda para ele cantar. Ele declarou isso. Fiquei muito triste. Eu já desconfiava, eu já estava
tinha muito pé atrás, gostava de algumas músicas dele, mas andava com o pé atrás, e a máscara caiu. Infelizmente, uma pessoa que tinha tudo isso, eu vou completar agora o sexto. Outras pessoas vivem uma vida espiritual muito boa, ministerialmente é um sucesso, a família é uma bênção, porém a vida financeira é só derrota, é uma desgraça. A Bíblia não chega nesse caso, tem muito dinheiro, tem. E ele falou sobre isso também, sobre o dinheiro. Outras pessoas vivem bem financeiramente, espiritualmente e ministerialmente, porém vivem uma destruição familiar. Este é o porém da contradição da sua vida. Poréns que surgem na vida de homens e de mulheres. Este assunto que eu falei a respeito de Thales Roberto foi um porém que surgiu na vida dele. Um homem que tem dom para cantar, um homem que tem talento, um homem que ganhou multidões, porém, não conheceu Deus de verdade. Porque se eu conhecesse, não falaria isso. Porque a Bíblia fala claramente, aquele que se humilha, aquele que é humilhado eu exaltarei, e aquele que se exalta eu humilharei. Saiu da boca de Deus essas palavras. Continuando, sétimo aspecto. Outras pessoas vivem bem financeiramente, espiritualmente e ministerialmente, porém vive uma destruição familiar. Este é o porém da condição da sua vida. Eu não sei se alguns desses aspectos tragam alguma identificação com a sua vida, tragam alguma reflexão para você no tocante à sua passagem sobre esta terra. Mas tem mais algumas coisas aqui. 8. Mas Deus dá o escape. Sobre todos esses porém, Deus ele dá um escape. Ele tem um meio de nos alcançar. Uma oportunidade que nasce em meio a tanta derrota e desgraça. É uma porta de escape. Mas Deus dá o escape. E hoje Ele te dá a vitória. Para qualquer que seja o porém da sua vida. Essa mensagem, essa frase é para você. Essa frase é para mim e para você. Essa frase é para o Thales Roberto. Deus ele dá portas de escape, Ele dá oportunidade. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, seja ela financeira, seja ela uma vida emocional, seja ela profissional, seja com relacionamentos com seus amigos, seja ela espiritual, não importa, Deus sempre tem uma porta de escape para você. E hoje Ele abre uma porta de escape para você nessa noite. Amém, Jesus. Aleluias. E hoje Deus dá uma porta de escape nas nossas vidas, porque o diabo, ele quer usar o porém da contradição da nossa vida, para que as nossas vitórias nunca sejam completas. Ele quer usar as contradições, sabe, os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas fraquezas. Ele quer usar disto para que a nossa vida não alcance sucesso. Foi dito aqui hoje através da vida do irmão Éder. O diabo, ele usa as nossas fraquezas para atrapalhar o nosso relacionamento, para que não chegue ao casamento. Porque ele sabe que se ele não se intervir, você vai casar e vai ter uma vida abençoada por Deus, porque o seu casamento, a sua família é um projeto de Deus. Amém, Jesus.
Os seus filhos são sonhos de Deus, porque o Senhor fala na sua palavra que sugeria uma geração de adoradores, que o adore em espírito e em verdade. E esta geração está surgindo. Glória a Deus. Talvez nós já fazemos parte desta nova geração, mas talvez não. Talvez esta geração ainda está por ser semeado no útero das mães que o Senhor desejar que produza filhos. O nosso país precisa de bons líderes para mudar a história dessa nação brasileira. Se fosse para nós elegermos alguém aqui entre nós para governar a prefeitura de Arujá, quem teria bagagem suficiente para ser usado por Deus e administrar bem esta cidade? Talvez nenhum de nós tenha essa competência para isso. Mas talvez uma dessas crianças que aqui estão é o cara, é a pessoa que Deus apontou. Você vai ser esta pessoa que vai governar aquela cidade. E através de você, eu vou prover na vida do meu povo. Pode estar na mão de alguma dessas crianças, dessas meninas, dessas jovens que agora estão aqui. Pode estar na sua mão, que está estudando, buscando conhecimento, buscando se estruturar. Não sei. Desconheço a vontade de Deus, mas eu sei que Ele está atento. Ele está procurando. Ele está procurando. E se Ele encontrar coração disposto, Ele vai fazer. Ele vai usar esta pessoa como porta de escape para muita gente. Aleluia. O diabo quer usar os poréns da contradição da nossa vida. Quantas vezes o diabo tentou usar o porém das contradições da minha vida, das minhas fraquezas, das minhas arrogâncias, das minhas prepotências e das minhas ignorâncias, para causar intriga entre eu e minha esposa. Ele procura todas as armas que ele puder detectar e encontrar em qualquer pessoa. É os poréns. Naquele funcionário que está dentro de uma empresa e que aquele dinheiro está sendo a única fonte de sustento da sua família, o diabo vai colocar alguém do lado dele para dizer o seguinte: olha, você é bobo, rapaz. Você é um cara formado, tem tanto estudo. Você é um profissional, vai ficar aqui nessa empresa ganhando essa mexaria, essa merreca. Rapaz, você é bobo, você deixa o seu carregado te humilhar. Você é empregado da empresa, mas você não tem que aceitar essas humilhações, não. Que isso, rapaz, eu não ficaria no seu lugar. Eu tô aqui, fala bem assim. Eu tô aqui, mas ó, Deus sabe. Não vejo a hora de sair da onde ele está e pegar o seu lugar. Mas isso ele não vai falar. Ele vai te motivar a se desmotivar com o seu trabalho. Aí você já vai trabalhar com menos vontade de produzir. Vai trabalhar menos, com menos vontade. Triste. E o seu chefe vai observar isso. Vai ver que você está produzindo menos. Que você não está feliz naquilo que está fazendo. Que você já não está servindo mais para aquela empresa. E ele vai te mandar embora. Você vai ficar desempregado. Vai vir para a igreja fazer campanha pedindo outra porta de emprego para Deus. E Ele, porque te ama, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas não precisa, porque Ele pode te abençoar lá onde você está. E se você não tem nada nas suas mãos, não deixe as pessoas dizer que você não é capaz de construir alguma coisa. Não deixe os poréns, porque as pessoas vão usar poréns.
Ah, olha, eu conheço alguém que tentou fazer isso aí, ó, mas não deu certo, gastou tudo e quebrou a cara. E você vai quebrar também. Para desmotivar você, para fechar a porta que Deus está te abrindo. Os poréns da vida. Quando Ele não usar alguém, Ele vai usar você mesmo. Vai fazer você lembrar das vezes que você fracassou. Vai fazer você lembrar das vezes que você fraquejou. Para que você se desanime e tenha medo de tentar mais uma vez. Os poréns das nossas vidas. O porém de Naamã era lepra. As 7 verdades da cura de Naamã. Primeira verdade: Deus sempre tem uma porta de escape. Aonde eu posso ver uma porta de escape na vida de Naamã? A Bíblia nos conta a história de um homem com uma doença incurável, amaldiçoada. E aonde está esta porta de escape? Aonde está esta porta de escape na vida deste homem? Vamos lá, vocês vão lembrar. Se vocês quiserem ver na Bíblia, você vai lá. Mas eu acho que não há necessidade, você pode ler depois. Primeira porta de escape na vida de Naamã. A vida daquela menina enviada à sua casa. Lembra que eu comentei a respeito de uma menina que era escrava, que foi levada? Uma porta de escape que Deus proveu para Naamã. Primeira verdade do milagre de Naamã. Aquela menina enviada à casa de Naamã por Deus foi uma porta de escape. A menina veio da terra de Israel. E não é por acaso. Era escape de Deus, do milagre de Deus. Deus sempre tem uma porta de escape para nós. E a porta de escape de Deus, ela está chegando, ela está vindo para você. Talvez este culto, estas mensagens. Obrigado, amor. A minha porta de escape chegou, tá vendo? Talvez a porta de escape para a mudança da sua vida chegou através do convite para você estar participando deste trabalho. Chegou para o irmão Natanael. Chegou para o irmão Natanael. Talvez não tenha sido por acaso o casamento de vocês dois, não. Deus enviou ela para trazer você para cá, para conhecer seu Ailton, para conhecer o evangelista Marcos, para conhecer a igreja do Mirante, e você se tornar a pessoa que você está tornando. Para que você se tornasse porta de escape na vida de outras pessoas, como você já foi. Mesmo algumas pessoas não valorizando esta porta de escape. Mas Deus vai fazer. Deus está enviando portas de escape para que você saia dessa situação. Eu criei um blog da igreja, depois eu vou postar essas mensagens, todas as que foram pregadas e as que serão futuramente, lá no blog. E eu vou pedir para o Éder, quando vir pregar aqui, vou te convidar que você traga escrito também, para mim depois postar no blog. Mensagem que você pregou aqui, o irmão Ayrton também, trouxe escrito, e vou pregar no culto de dia tal, quem ministrou foi o irmão Ayrton, ministrou esta palavra. E o irmão Éder da mesma forma. E quem vir aqui, se nós tivermos a oportunidade de avisá-lo antes. Segunda verdade do milagre de Naamã. Naamã ouviu a mensagem certa. Vocês lembram que foi dito aqui? A respeito do que a menina falou? Eu vou ler aqui. Glória a Deus. Pode deixar. Vai lá com o papai. Isso,
Vai lá, papai. Aleluia. Que bênção. Toda. Oh, glória. Vocês lembram da história? Que houve uma conversa entre a menina e a mulher de Naamã? Naamã ouviu a mensagem certa. 2 Reis 5, versículo 3. Eu não vou ler lá, eu leio conforme eu escrevi aqui. Depois, se você quiser, toma nota e lê lá. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã ouviu a mensagem certa. O que Naamã ouviu o tempo todo dos mais chegados, amigos e parentes, era que ele tinha inúmeras qualidades, que era uma... Isso aqui é forte. Ouvia dos seus amigos que ele era um valente, importante, etc. E lhe diziam que ele morreria leproso, porém honrado. Está vendo? Segunda verdade, ele ouviu a mensagem na hora certa. Qual foi a mensagem? Se este homem, se Naamã estivesse diante do profeta que há em Israel e recebesse a oração deste profeta, ele seria curado deste mal. Opa! Lá dentro da casa dele ele ouviu essa mensagem, dizendo que havia uma oportunidade, que havia uma possibilidade dele não morrer. Havia uma possibilidade de mudar a história de vida dele. Quantas vezes foram ditas aqui neste lugar que existe uma possibilidade na sua vida, que existe uma porta e que Deus está sobre você, está com as mãos fortes dele sobre a tua vida, e que ele está cuidando, que ele está trabalhando ao teu favor, e que ele está preparando algo para a sua vida, e que ele está intervindo naquilo que está acontecendo. Uma mensagem. E Naamã ouviu a mensagem certa. Mas os seus amigos, os seus familiares, inúmeros, dizia inúmeras qualidades, que ele era um valente, importante, etc. Ele dizia que ele morreria leproso, porém honrado. Quantas vezes as pessoas se direcionou a você? Se direcionou a você e te elogiou, falou bastante das suas qualidades, mas depois falou, mas não vai dar certo não. Ela não vai dar certo. Ela é uma boa esposa. Ela é uma boa mulher, trabalhadora, mas aquele marido dela lá não vai longe não, esse casamento lá. Não vai dar certo. Ou ao contrário, alguém dizer para você, você está trabalhador, honesto, trabalhador, honesto, mas não vai dar certo com aquela mulher dele não, porque a mulher não aguenta o que ele faz, a mulher não aguenta os vícios, a mulher não vai resistir àquela lepra não, não vai dar, não vai longe isso. Tem gente que sofre até discriminação. Isso é um mal muito grande. Aquela jovem ali nunca vai casar, ninguém namora com ela porque ela é uma boa pessoa, inteligente, uma filha educada, mas ninguém vai querer ela não. Ela não é tão bonita assim. Diversas situações. É uma boa pessoa, mas
boto muita fé não. É uma pessoa, mas não boto muita fé não. Porém, Naamã acreditou na mensagem certa. Não basta apenas ouvir a mensagem certa. Tem que acreditar nela. Versículo 4 e 5. Quem está com ela aberta? Eu disse que eu pedi para alguém ler para mim. Versículo 4 e 5. Tá fácil aí? Alguém está com o versículo 4 e 5? Aqui, ó. Posso ler, irmão? Pode ler, irmão, por favor. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Glória a Deus. Naamã, ele acreditou na mensagem certa. Não basta apenas ter acreditado. Ele tinha que praticar, ele tinha que viver, ele tinha que trazer vida. Naamã fez a viagem da fé. Naamã acreditou na mensagem certa. O que está acontecendo com vocês aqui hoje? Eu posso desenhar você nessa história. Você acreditou quando foi dito que Deus tem uma obra na tua vida e que Ele quer transformar a tua vida e que a sua vinda neste lugar não foi em vão. E a sua viagem da fé foi dito já que hoje pelo irmão Éder. O que foi possível você fez, você veio até aqui. Você se direcionou a este lugar porque você acreditou. Essa é uma das verdades do milagre de Naamã. Depois de um dia árduo de trabalho, ao chegar a casa, a resposta veio na boca daquela menina que estava as suas respostas. Veja o que ela disse, versículo 3. A mensagem certa. Naamã foi até o rei e falou o que a menina disse. Os obstáculos para o passo da fé de Naamã. A distância entre Israel e a Síria era aproximadamente de 5.000 quilômetros, era muito longe. O desconforto da viagem de Naamã era a lepra, é terrível. Ele atravessava o deserto. Imagina uma pessoa leprosa atravessando um deserto, meio ao sol escaldante. Ele viajou 50 dias debaixo de um sol de 50 graus. E à noite uma temperatura abaixo de zero no deserto. Não foi fácil. Imagina um homem leproso exposto de dia a um calor escaldante e à noite ao frio. Esta viagem de 500 quilômetros foi desconfortável. A caminhada da fé é desconfortável. Significa sair da zona de conforto e se exportar, arriscar. Mas o resultado desta viagem é restauradora. A sua viagem para este lugar não é fácil. É cansativo ficar sentado aí algumas horas ouvindo essa palestra. Não é fácil sair do conforto da sala da sua casa, do conforto de ter a sua mão, um controle remoto que muda os canais de televisão, do copo d'água, do cafezinho fresco, do suquinho gostoso e do calor aconchegante do seu lar. Não é fácil você deixar lá o seu lar, o seu conforto para vir para este lugar. É cansativo, é desgastante, não é muito confortável, não é muito prazeroso a caminhada. Glórias a Deus. Mas o retorno
Mas o retorno, ele é certo. A recompensa daquilo que Deus tem para fazer, ele é certo. Naamã foi a pessoa certa. Veja, a Bíblia que diz que Naamã viajou os 500 quilômetros, mas ele foi no lugar certo. Ele foi até o profeta de Deus. Ele foi até Elias. E o profeta não era Deus. O profeta não tinha poder sobre ele de curar ninguém. O profeta, ele era apenas um instrumento da mão de Deus. Veja bem que Naamã precisou acreditar. Depois que acreditou, Naamã precisou fazer aquilo que foi dito pelo profeta. O profeta não disse para Naamã: seja limpo, eu te curo, pode ir embora. Naamã não fez isso. E também eu não faço. Também o irmão Éder que orou, que ministrou aqui, não fez. O irmão Aito também não faz. Porque quem faz é Deus. E o lugar certo é na casa de Deus. É diante do altar de Deus. O lugar certo de receber o milagre e a bênção de Deus. Mas você precisa crer. Você precisa tomar posse disso. Das coisas acontecerem na sua vida. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quinto, a nossa vitória está na casa do profeta. Tem muita gente que não recebe a vitória porque bate na porta errada. Muitos usam a fé nas pessoas que lêem a carta. Eita Deus, o Moeda parece que leu a minha mensagem antes de vir para cá, não é possível. Aí nada acontece. A pessoa certa é Jesus Cristo o Nazareno, o Filho de Deus. Você pode dizer para o seu irmão? Diga para ele, se a pessoa certa é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. A pessoa certa é Jesus Cristo. A pessoa certa não é o Aito, não é eu, não é o Éder, mas é Cristo que opera e que age em nós e que age em você. Aleluias. Glórias a Deus. Ele é a sua resposta. Jesus Cristo é a sua resposta. Mas é preciso sair do palácio para vencer. É preciso sair da zona do conforto para vencer. Pensa bem. Pensa bem. Olha como as coisas aconteceram na sua vida e as dificuldades que você enfrenta. Quanto tempo dentro da sua casa você tem buscado, você tem se dedicado e as coisas não se resolveram ainda? Porque tem que sair do seu palácio. Tem que sair do seu conforto e entrar na presença, na casa de Deus, que é a casa do abençoador. Amém, amados? Como a resposta do rei, a maioria de nós teria vontade, teria voltado para casa. Deus não decepciona ninguém que age pela fé. Se você crê, você vai receber a vitória. Isso é você e Deus. Já não depende mais de mim que estou pregando. Deus, eu vou ler de novo. Deus não decepciona ninguém que age pela fé. Se as suas atitudes, se o que te move a este lugar, se o que te traz a este lugar é a sua fé movida em Cristo Jesus, de que Ele fará algo por você, de que Ele entrará na sua vida, de que Ele mudará a sua história, de que Ele transformará a sua vida, então a sua fé vai trazer vida naquilo que você acredita e as coisas vão acontecer. Mas o porém vai estar lá do lado da sua fé, para dizer que você não vai se libertar, dizer que você não vai conseguir melhorar. Talvez o porém vai estar na boca de alguém dizendo que você não muda, que você está vindo neste lugar, mas você agora está disfarçando, está escondendo a sua vida debaixo de uma Bíblia.